Então, bom dia. Vamos dar aí continuidade à leitura do nosso livro Desvendando o Crescimento. Estamos começando agora uma nova etapa. A primeira etapa do livro, ele foi mostrando o desenvolvimento físico, anímico e espiritual do 0 aos 21 anos, né? E agora nós vamos entrar numa nova etapa, onde ele vai aprofundando esses conceitos, e o capítulo de hoje seria sobre a estrutura estratificada da alma humana, que nas edições anteriores é na página 85 e na sexta edição de 2019, que é a última, é a página 97. Eu vou ler agora um verso para abrirmos os nossos trabalhos, né? Que é o verso desse livro Crescer e Amadurecer, do Ulrich Schäfer. E depois nós teremos a leitura que hoje será feita pela Marta. Então vamos lá. Mimar-me significa ter pena ao invés de amar e ansiar por compaixão ao invés de esperar amor. Mimar-me significa não me expor àquilo que vem ao meu encontro, seja pesado ou leve, mas fugir do mesmo para um mundo imaginário e falsos sentimentos. Mimar-me e não vir a crescer, em última análise, nada mais significa senão fugir das paixões da vida, repelir a dureza, mas também com isso não sentir felicidade e renegar o fosso em que a vida nos joga e do qual também nos retira novamente. Ceder a ser mimado significa viver na superfície. Bem, então, Marta. Bom dia a todos. Então, Bom capítulo dia. 6, a estrutura estratificada da alma humana. O esquema no final do último capítulo também pode ser interpretado de maneira diferente. Pode-se comparar o desenvolvimento psíquico da criança em direção à pessoa adulta com a evolução da planta. Esta evolui da forma simples, da semente até a planta completa. O caule cresce e forma ao seu redor, em níveis superpostos, as folhas, a flor e, por fim, o fruto. Enquanto a forma superior nasce, a anterior, mais antiga, permanece e conserva sua função dentro do todo. O crescimento segue o cone da vegetação, onde o novo órgão se desenvolverá. Porém, aquilo que foi formado anteriormente continua funcionando e ajuda no crescimento do novo órgão, ou perece em parte depois de cumprir sua tarefa. A flor só pode desenvolver-se depois de as folhas terem desabrochado para exercer sua função alimentar. O fruto só se formará depois de a flor tiver desempenhado sua tarefa, com a inflorescência e os órgãos de reprodução servindo de base para a formação do fruto e da semente. Em sua Metamorfose das Plantas, Goethe descreve a essência do organismo vegetal que se desenvolve numa alternância rítmica entre expansões e contrações. O grão de semente é a fase mais contraída da planta. A partir dela, o broto se expande no espaço, primeiro como cotilédone e em seguida como folhas cada vez maiores e mais bonitas. Essa é a primeira manifestação exterior da planta. Em seguida vem a contração. As folhas diminuem de tamanho e a flor começa a formar-se no caule. No cálice se percebe uma forte contração, mas logo em seguida a corola se abre no espaço. É a segunda manifestação da planta. As pétalas são folhas, mas constituem uma metamorfose profunda da folha verde. Nos estames, temos nova concentração da planta, enquanto se pode ver no pistilo, que logo crescerá para formar o fruto que envolve a semente. Aí uma terceira manifestação da planta no espaço.
No fruto se desenvolve a semente, terceira e última concentração da planta. Você quer falar alguma coisa do esquema, Ronaldo? Que tem Não, aí? ele só Não. está mostrando como é, né? Ele está fazendo uma correlação, né? Tem aqui, acho que na edição nova também é isso, né? Ele está aqui descrevendo, né, como que existe o desenvolvimento no tempo, né? E nas diversas etapas da planta e a sua manifestação no espaço, né? Depois, naturalmente, ele vai fazer uma correlação com a alma aqui a partir disso. Ele está fazendo uma observação, que nós chamamos de observação goetenística, né? Observar a natureza a partir do que ela nos expressa, não do que nós pensamos, mas daquilo como ela se expressa. Ah, Marta também, que você já estudou isso, também alguma coisa, quer falar alguma coisa? Não? não, Não? vou continuar. A folha, a flor e o fruto são três metamorfoses consecutivas da folha. A planta desenvolve-se em três fases, abrindo por três vezes sua essência no espaço. Isso ocorre a cada vez como nova metamorfose da folha. Entre elas existem formas em que se observa uma contração extrema. Assim também o ser humano se desenvolve até a idade adulta, em três etapas, onde cada desabrochar constitui uma metamorfose, um progresso evolutivo em relação ao estado visível anterior. O adulto sempre está aurindo das camadas mais profundas da alma. Já apontamos esse fato ao falarmos dos diferentes períodos evolutivos. Em seu primeiro período de vida, o homem está enraizado na mais profunda confiança na vida. Ele aure sua vida emocional e sua vivência artística de energias nascidas na segunda fase. Como ente que se confronta conscientemente com o mundo, ele constrói sobre o que foi embasado no terceiro período. Quem está a par desses fatos sempre sente a imensa responsabilidade que nos cabe, como pais e educadores da futura geração da humanidade. Os pais, orientadores do primeiro período evolutivo, lançam as bases para a mais profunda confiança da geração vindoura em sua própria existência. Estarão os pais conscientes disso? A escola, a qual cabe em sua maior parte o desenvolvimento do segundo período, cria a base para a futura vida dos sentimentos e para as alegrias que experimentamos diante das artes. Terá a escola atual suficiente consciência dessa parte de sua tarefa? O terceiro período evolutivo é um verdadeiro período evolutivo apenas para a pequena parte da população. Os adolescentes nas fábricas e os que, como office boys e assim por diante, passam a participar do processo do trabalho logo depois dos 14 anos, só podem salvar-se com o que encontram casualmente em seu caminho. Quanto tempo ainda durará essa mutilação de almas? Essas são três perguntas palpitantes à nossa sociedade humana. Elas têm de ser resolvidas neste século. Os pais deverão procurar caminhos para fortalecer seu próprio fundamento existencial, moral e religioso. A escola precisará introduzir no ensino o elemento das artes. A sociedade deverá oferecer uma formação profissional mais adequada. São essas as exigências dirigidas à comunidade humana, com base nas considerações aqui desenvolvidas. A evolução das três metamorfoses ocorre na planta no decorrer de um ano, recomeçando no ano seguinte. No homem, a verdadeira vida só começa depois que o desenvolvimento, atravessando as três fases, tenha chegado ao fim. Acho que Como podíamos ser parar aqui um adulto, pouquinho. Marta, vê se tem alguma pergunta de alguém sobre o que foi escrito aqui, essa correlação que ele faz do desenvolvimento da planta, né? E do ser humano, com relação a essas três perguntas, né? Que vocês têm alguma observação? De novo, lembrando que esse livro é de 76, né? 1976. Mas essas perguntas eu acho que ainda são pertinentes, né?
se os pais estão conscientes, né, de todo esse processo e a responsabilidade, né, da educação, se a escola tem atenção suficiente. E essa pergunta, quanto tempo ainda durará essa mutilação de almas, né? Que é interessante que eu entendo aqui que ele está falando sobre o adolescente que chega no mundo e encontra mil facetas, né? É lógico que na época aqui ainda está muito falando de pessoas que começam a trabalhar mais cedo, vão para o trabalho, né? A vivência que ele tinha na Holanda, provavelmente. Mas hoje, essa mutilação eu acho que vem mais do desencontro de informações, né? Que nós temos tantas coisas que vêm pela internet. Então, tudo aquilo que os pais, muitas vezes, e a escola constroem como condutas adequadas, nós vemos hoje no mundo, né? De uma forma virtual, né? Os influencers e outras coisas, como que você mutila tudo aquilo que você aprendeu, né? E também a própria vivência em sociedade, né? Quando nós vemos que o errado passa a ser certo e o certo passa a ser errado, né? Então, eu vejo que essas perguntas são bem pertinentes ainda, né? Mas gostaria de ouvir o que vocês tenham, se alguém gostaria de contribuir com alguma coisa. Eu fico pensando que, assim, quando ele escreveu, ele colocou como um desafio para aquele século ainda, Hum? de resolver essas questões. E faltava provavelmente um quarto do século, né? Nós Isso é entramos já um positivo. quarto do século seguinte e acho que não foi resolvido nada. E, e assim, ali ele coloca naquela terceira fase o que tinha na época, assim, para o desafio do jovem, né? Que ele colocou como trabalhar como office boy. Hoje em dia é difícil isso, né? É, uhum, Mas a gente vê os jovens todos assim mergulhados numa questão da internet, de jogos, do isolamento, muitas vezes, né? Porque ficam dentro do próprio quarto sem comunicação, né? Então, eu acho que uhum, como que a gente pode avaliar isso, fazer essa analogia, né? é. Quando você falou, eu estava lembrando aqui, se nós fizermos a conta, né? São 48 anos desde que ele escreveu esse livro, né? Se passaram 48 anos, né? 24 para terminar o século e mais 24 agora no século XX, agora 24 no 21, né? E realmente é uma questão que, já na época dele, né, na realidade desde 1413, do ponto de vista da antropologia, nós estamos num período cultural chamado de época da alma da consciência, que significa o ser humano entrar em contato com a essência dele e com a essência do mundo. E é um nível superior de alma, né? Nós passamos pela alma da sensação, que é aquela grande mescla com o mundo, dos 21 aos 28, na nossa biografia individual, né? Depois de a alma da razão e da índole, de 28 a 35, que você começa a se afastar do mundo para ter uma percepção maior, né, desse mundo. E agora a alma da consciência. Evidentemente, eu estou falando aqui da visão antroposófica da humanidade como um todo, não como um indivíduo. O indivíduo vai por si, na sua biografia, passando por essas fases, né? E é bem interessante que a alma da consciência, ela é uma alma, se você entra na essência do outro, você entende o outro. Mas o próprio Steiner fala que, como a alma da consciência, você entra em contato primeiro com a sua essência, ela inicialmente é uma alma antissocial. Porque se eu entro em contato comigo, eu me separo do ambiente, para depois poder se tornar uma alma social. E então tem até um texto, né, no Steiner que fala sobre as forças sociais e antissociais. E nós vemos hoje muitos movimentos em que existem associações de ideologias em diversos níveis, religioso, científico, político, mas essas associações são absolutamente antissociais perante os outros. Então, todo movimento que você tem de defesa de ideais, de princípios, ele não leva em consideração o outro
E muitas vezes você não aceita o outro e às vezes até quer destruir o outro. E tudo isso leva a uma mutilação, né? Que nós desde o início aprendemos nas famílias em geral, né? Assim, na escola, até com a visão religiosa, que nós temos que estar abertos para o outro, mas a vida prática mostra que eu preciso, para sobreviver, desconsiderar o outro, né? Não levar tanto em consideração. E a educação muitas vezes é partícipe disso, né? Você vê nas escolas hoje, nas universidades, que as pessoas que pensam de forma diferente são excluídas, né? Já nem se convive mais corretamente, né? Então é bem essa dificuldade, né? Será que nós estamos... E aí nós vemos também já em muitas famílias a falta de um cuidado com isso. Então temos o cuidado, temos na escola muitas vezes esse aspecto, né, que você não cria seres humanos livres na realidade. Você cria pessoas que pensam segmentarmente em função da orientação da escola, né, que você não ensina mais a pessoa a pensar, e a vida como está, né? Lógico que nós não temos que desesperar com isso, porque se olharmos na humanidade como um todo, isso são fluxos. Isso vai acontecer, já aconteceu, vai continuar acontecendo, mas esse tipo de leitura é justamente para que nós estejamos atentos, né, para o que vai acontecer e como que nós podemos, no nosso meio, atuar positivamente, mesmo que eu não possa contribuir para uma mudança profunda, mas naquele ambiente que está em torno de mim, que eu possa ajudar, principalmente a criar seres humanos que pensem por si, né? Esse é um aspecto, né? E hoje em dia nós vivemos muito uma questão na internet, né, que você citou, eu também já tinha falado, que é o bendito algoritmo, né, que faz com que as pessoas só aceitem, só leiam, só entrem em contato com aquilo que uma vez ela demonstrou interesse. E aí o próprio algoritmo te exclui de outras informações, né? Então você vai ficando focado num único assunto e deixa de ver o outro. Isso eu acho que é um grande problema, né? Não sei, Marta, se era isso que você comentou, se você dava. É, ajudou. Obrigada. E acho que a Zuleika tinha levantado a mão, Zuleika, ou foi impressão minha? Não entendi. Não, mas você já falou, já me contemplou Ah, aí com a sua fala. tá, joia. Tá bom. Eu posso fazer uma observação? Sim, Ivan, por favor. Lendo esse trecho que fala logo depois dos 14 anos, né? Terceiro Uhum, período evolutivo, do adolescente, eu posso dar um depoimento que isso aconteceu comigo, tá? uhum, Eu sou um exemplo desse que comecei como office boy, né? Um pouco diferente e tudo. E nesse período, o que está ali, que fala das artes, isso sumiu do meu campo de observação. Eu acabei indo para o lado técnico, eu volto a falar, comecei com office boy, logo já foi para um trabalho técnico de desenhista, de desenho técnico, né? Para depois ir para a engenharia, certo? Então, a partir desse período, 12, 13, 14 anos, e eu tentei estudar piano antes, hein? Veja bem, não vamos falar que meus pais tiveram alguma culpa nisso, porque eles tentaram fazer com que eu estudasse piano. Mas, literalmente, a parte artística sumiu do meu olhar a partir dos 12, 13, 14 anos, por conta da técnica, do desenho técnico, depois visando a engenharia, né? A parte de exatas, né? A parte artística literalmente dormiu. uhum. Obrigado, Ivan.
E realmente o que ele traz aqui, né, a arte com a sua criatividade também é um caminho, né, para alimentar a alma, né? Acho que é bem importante essa imagem, né? Ah, ontem eu estava atendendo uma pessoa com mais de 80 anos que estava realmente assim, tá muito bem de saúde, né? Mas assim, sentindo uma certa apatia em relação ao mundo, porque perdeu os amigos, mudou de cidade, né? E aí a pergunta que a gente faz, né, que eu acho que é importante que seja feita, é assim, o que que te alimenta? O que que alimenta a tua alma? Porque nós nos alimentamos naturalmente, os alimentos que nos dão força para estarmos presentes no mundo, atuarmos, seja em que área for, mas é muito importante nós perguntarmos o que que alimenta a nossa alma. Então, quando eu penso em termos de alimento, eu penso assim, se você vai num supermercado e olha o carrinho de muitas pessoas que estão, né, comprando as coisas, e no seu direito, na sua liberdade, mas você vê muitas vezes que existem alimentos fast food, né, alimentos muito processados, que nós não escapamos muito disso hoje em dia, né? Você tem que procurar muito bem onde tem um alimento melhor, um alimento orgânico, até biodinâmico. E olha aquelas pessoas que têm todo o cuidado com o alimento mais menos processado, né? Então, quando nós pensamos nisso, e olha, os dois tipos de alimentos, o alimento processado e o alimento mais natural, todos os dois alimentam o nosso corpo. A diferença é a qualidade. E hoje também, quando eu penso no que alimenta a minha alma, se eu ficar olhando só a grande quantidade de coisas que vem pela internet, você tem que separar muito bem, porque tudo aquilo alimenta a nossa alma. A diferença é a qualidade, né? E em todas as épocas da vida, evidentemente, a gente tem que preocupar com isso de acordo com a idade, né? O tipo de alimento para a alma de uma criança, de um adolescente, de um adulto, de uma pessoa mais idosa, tudo isso depende, mas é interessante pensar o que que alimenta a nossa alma verdadeiramente, né? E aí a arte é uma coisa que alimenta, a cultura alimenta a arte também, né? Mas também, quando nós olhamos objetivamente, que tipo de cultura e que tipo de arte é oferecido. Então, cada um, na sua liberdade, vai buscar aquilo que lhe toca a alma, né? Aquilo que faz ressonância consigo. Isso é um fato. É um fato, mas também é um fato, nós precisamos saber qual é a qualidade, independente da escolha, qual a qualidade que isso vai influir. E por isso que nas escolas, né, de orientação Waldorf, essa questão da arte é sempre presente, né? É muito cuidado. Não que outras escolas não tenham, não é isso, mas eu digo assim, falando da educação Waldorf, essa é uma questão bem objetiva, né, que a gente tem que perceber. Mas obrigado aí, Ivan, pelo seu relato. Acho que podemos seguir, Marta. Como ser adulto, o homem contém, durante toda a sua vida, as três metamorfoses de sua vida anímica. Mesmo quando ele acredita basear-se apenas na última, as demais não deixam de subsistir. Hoje em dia se fala muito a respeito da estrutura estratificada da vida anímica humana. Observando mais minuciosamente vários fenômenos patológicos, tem-se chegado à conclusão de que devem existir camadas mais profundas da vida psíquica, nas quais continuam a viver, inconscientemente, o que foi vivenciado na juventude. Fala-se, em termos pouco precisos, do consciente e do inconsciente. Baseando-nos nas considerações precedentes, podemos descrever com maior precisão a estrutura estratificada da vida psíquica. Camada superior consciente, consciência de vigília, edificando sobre a fase evolutiva social dos 14 aos 21 anos. Depois, camada mediana semiconsciente, que é a consciência de sonho, edificando sobre a fase evolutiva psicológica dos 7 aos 14 anos. E a camada inferior inconsciente, que é a consciência de sono, edificando sobre a fase evolutiva fisiológica de 0 a 7 anos. No adulto,
se conserva como camada inconsciente e mais profunda aquela do desenvolvimento fisiológico, na qual o homem ainda estava totalmente relacionado com os processos vitais e com o mundo ambiente. Continuamos a conservar as experiências e vivências desse período em nosso sono profundo, sem sonhos. O período do segundo setênio, o do desenvolvimento psíquico, permanece como segunda camada, semiconsciente. As experiências e vivências continuam vivendo em nós como estado onírico semiconsciente. Fica conservada como terceira camada, totalmente consciente, a do desenvolvimento social. O adulto edifica sua vida sobre a experiência e a maneira de ser adquiridas nesse período, acreditando que os graus anteriores de sua evolução tenham desaparecido. Contudo, eles podem aflorar em estados patológicos anormais ou mediante um treino consciente da memória. No quarto capítulo, comparamos a consciência das crianças de 6 a 9 anos com os devaneios dos adultos. Quanto mais nos aprofundamos no caráter da consciência juvenil do segundo período evolutivo, melhor discernimos sua afinidade com a vida onírica do adulto. Durante o sonho, tudo tem para a vivência interior maior realidade do que na consciência diurna. O que predomina no sonho não é o intelecto lógico, e sim o sentimento que tende a dramatizar. As imagens do sonho são extraídas do conteúdo das percepções diurnas. A dinâmica dos acontecimentos sonhados não obedece a leis lógicas, segue caminhos dramáticos determinados por afetos. No sonho, tudo se transforma em imagens, sendo preciso atravessá-las para captar o fundo verdadeiro do conteúdo sonhado. Pode-se elaborar uma escala de sonhos, a começar com os sonhos provocados por órgãos. Trata-se de estímulos orgânicos que fazem nascer a imagem onírica. Passa por sonhos cobiçosos, cujas causas residem mais no mundo dos desejos, indo até aqueles que são imagens de problemas evolutivos da alma. Finalmente, existem sonhos proféticos, em cujas imagens se manifesta um mundo que transcende o espaço e o tempo. Órgão, cobiças, evolução anímica e mundo espiritual podem manifestar-se nos sonhos, vestidos em imagens do mundo das percepções. Uma escala análoga pode ser elaborada por meio das imagens conceituais das crianças da segunda fase evolutiva. Também nos contos de fadas é possível encontrá-las. Existem contos que exprimem, mediante imagens, processos orgânicos. É isso o que ocorre, por exemplo, nos contos onde morrer e voltar à vida se relacionam com determinados processos de crescimento, como a troca dos dentes e a puberdade. Outros contos apontam mais principalmente para o desenvolvimento psíquico interior. Por exemplo, 3 irmãos passam por provas. O caçula, descrito como tolo, tem sucesso naquilo em que os outros falharam. Esse mais novo simboliza então a vontade, a mais nova das 3 forças anímicas, pensar, sentir e querer. É principalmente em contos noruegueses que esse tema aparece com frequência. Na nota de rodapé são os contos noruegueses em 3 volumes. Finalmente, existem contos que relatam a origem do homem no mundo espiritual. Falam de sua descida à Terra, do aprisionamento no corpo e da redenção final. A mais bonita descrição disso encontra-se em Branca de Neve. Para o adulto, já é mais difícil vivenciar algo do estado de consciência da primeira fase. Isso tem sua causa objetiva. Os processos orgânicos sempre permanecem inconscientes e, no máximo, se revelam na imagem onírica em um grau acima dessa consciência. As raízes de nossa vida volitiva situam-se no plano da consciência de sono.
Só é possível aproximar-se desse mundo por uma intensa concentração, em que todo pensar intelectual fica excluído. Desculpe, eu sem querer eu tirei o som. E aqui ele chama um caráter interessante, que é que o processo de desenvolvimento, ele não deixa o você ao atingir um estágio superior, você não apaga o estágio inferior. Ele só não está, no caso do ser humano, no nível da consciência. Então, foi muito importante esse início do capítulo, onde ele mostra o desenvolvimento da planta, que é visível para nós, né? Então, a planta é um ser temporal, em que você vai vendo, o Goethe falava isso, né? A planta é um tipo temporal em que você vai vendo no tempo as metamorfoses, e você olha para uma planta, você vê a folha, a flor e o fruto. E quando nós pensamos no fruto, que seria na flor, né? Na flor, tanto na flor quanto no fruto, que você fala, nossa, a rosa ela atinge o seu máximo na flor. A rosa também tem um fruto, né? Mas olhando a flor. E aí você, se você observa só a flor e acha que só a flor é bonita, digamos uma rosa que ainda está na terra, né? Plantada. E se você simplesmente falar, a folha não faz, tudo bem, a folha já passou a época dela, vamos olhar só a flor, e você tirasse a folha, o que ia acontecer com essa rosa? Se você tira a folha, essa rosa vai morrer, né? Porque é através da folha é que você faz os processos de fotossíntese e manutenção da vida dessa planta. Isso é muito importante, né? Quer dizer, quando nós olhamos, o mais bonito, o mais importante é a rosa, então a folha não faz sentido. Isso é totalmente incoerente. E na nossa vida pessoal, né, na vida humana, acontece a mesma coisa. Nós temos etapas anteriores e quando nós pensamos num ser humano, nós pensamos assim, ó, eu vou educar uma criança para que ela seja um ser adulto, porque o adulto é a expressão máxima de um ser humano. A criança está em processo de aprendizado, correto? Só que tudo aquilo que eu aprendi na infância e que ainda é vivido muito de uma forma corporal, inconsciente do ponto de vista dessa consciência humana, aquilo não foi apagado. A mesma coisa quando eu estou na época da segunda etapa, que é mais uma etapa de sonho, onde a consciência ainda não está tão plena quanto a partir dos 14 e mais para frente também, tudo aquilo está vivenciando dentro de nós. E quando eu olho um adulto agora, eu sou esse adulto, mas com tudo isso que foi construído. Eu não posso simplesmente pensar, eu sou um adulto e tudo que eu fiz na infância não tem sentido. Seria como eu tirar a folha da planta, né? Da rosa, e vai morrer, né? Então, muitas vezes tem até, me lembro, outro dia eu estava lembrando de uma frase de uma pessoa que falava, todo dia de manhã você deveria olhar no espelho e perguntar, o que que eu faço para minha criança interior? O que que eu posso fazer de positivo para aquela criança que eu fui, né? E que eu carrego comigo. E nós vemos isso muito claramente, muitas vezes em situações desafiadoras, às vezes até patológicas, de pessoas que apresentam dificuldades na vida, seja do ponto de vista anímico ou até físico, e que se você olha, isso está implantado lá na infância. Então, distúrbios de educação, distúrbios de vivências familiares, né? Agressões que a criança sofre, e que por estarem em nível inconsciente, a pessoa a criança não tem como trabalhar. Então, eu, adulto, se eu me defronto com uma situação desafiadora, eu tenho toda a situação, toda a possibilidade, posso até não conseguir, mas eu tenho a possibilidade de me contrapor a esta situação. Uma criança não tem como se contrapor. Então, isso aqui traz todo um aspecto, esse capítulo nos mostra toda a responsabilidade da educação de uma criança. Porque tudo que ela assumir, tudo que ela vivenciar, vai ser levado necessariamente para o corpo.
E o Steiner tem outros livros em que ele chama a atenção disso, de quantos distúrbios orgânicos existem, porque não foi levado em consideração um trauma, né? A gente pode até dizer, usar essa expressão, uma ferida anímica que fica numa criança e que aquilo fica latente, né? Fica debaixo ali da superfície, mas volta e meia aflora como medos, incompreensões, dificuldades perante a vida. Então, eu acho que foi bastante importante esse aspecto aqui, quando ele chama essa atenção, né? Quer dizer, tudo que nós vivemos, ele faz parte, só que no início da vida está ainda num nível de inconsciência muito grande, depois ele se torna uma relação com o mundo ainda um pouco sonhadora, né? No sentido assim de que eu não tenho plena consciência do que está acontecendo, até que eu atinja a consciência. Mas como a metamorfose da planta, né, uma coisa depende da outra. Eu não posso simplesmente passar por cima. E isso nos chama toda a atenção para o sistema educacional, seja familiar ou seja nas escolas. E aí vem as duas primeiras perguntas, né? Será que os pais estão conscientes disso? E será que a escola está consciente disso? Então, isso é que eu acho que é interessante esse capítulo que faz essa correlação, né? E ele depois também fala da diferença de vigília, sono e sonho, né? Como que isso é em termos de consciência. Mas existe alguma pergunta, alguma observação que vocês queiram fazer? Pode continuar? Oi, Marta, desculpa. Pode continuar? Deixa eu só ver como nós estamos, porque dependendo de se nós formos continuar aqui, nós podemos começar um capítulo e parar no meio, né? Deixa eu ver. A outro capítulo é grande também, né? Então, acho que podemos continuar assim, né? Vamos aqui. Nós vamos ter que interromper num determinado momento, mas tudo bem. Vamos, temos 15 minutos ainda, podemos avançar. A correlação entre os desenvolvimentos psíquico e orgânico. Toda metamorfose do pensar coincide com uma importante transformação das várias partes da cabeça e da expressão facial. As fases de metamorfose da vida emocional se sucedem aos 3 períodos de repressão da figura, durante os quais nossa atenção é atraída pelo tronco. Os períodos de crise do desenvolvimento volitivo têm uma relação com as épocas de alongamento, estirões, quando principalmente os membros é que mudam. Tais fatos devem ser considerados como ora mais, ora menos característicos. Que eu saiba, nunca foram descritos antes neste contexto. A seguir, tentaremos chegar, com base no material reunido, a conclusões adicionais quanto à inter-relação entre os ritmos do desenvolvimento psíquico e do crescimento de determinados sistemas de órgãos. Posso interromper um pouquinho para fazer uma Pode? pergunta? Sim? Você poderia explicar esse primeiro parágrafo aí? A questão dos estirões, eu não entendi direito a correlação. Lá na fase anterior, né? Na primeira etapa que nós lemos, né? Você tem o estirão, que é o crescimento em altura, e a repressão, que é o desenvolvimento dos lados, né? Lateral, assim, dos ombros, né? Então você vai vendo isso na criança. Ela tem momentos em que ela vai crescer, no sentido da estatura, né? E momentos que ela vai ampliar o tronco. E quando nós olhamos aqueles quadros que ele fez ao final de cada etapa que ele explicava anteriormente, ele ia relacionando o desenvolvimento anímico espiritual com essas características, né? Então, ele fala aqui no final que as fases da metamorfose emocional
se sucedem aos 3 períodos da repressão da figura, então, que é o desenvolvimento atraído do tronco, né? Quer dizer, quando nós olhamos para o tronco, que é a repressão, então ele está fazendo que isso, se nós olharmos tudo que ele falou lá, que todo desenvolvimento aqui que leva à metamorfose da vida emocional, sucedem a esses períodos de repressão. Em compensação, o desenvolvimento volitivo, que é da vontade, né? Ele está vinculado aos membros. Então, ele tem a relação com os processos de estirão, que é o processo de crescimento. Então, tudo isso teríamos que olhar, né? Toda a descrição que ele fez anteriormente, ele foi falando justamente isso, e os quadros que ele vai mostrando, né? Lembra que ele mostrava as idades, o pensar, sentir e agir, como que é o desenvolvimento físico, e isso que eu acho que é o mote desse livro, que é mostrar que o desenvolvimento físico, anímico e espiritual não são coisas estanques e separadas, elas estão ocorrendo junto. E que eu posso olhar acompanhando a figura humana, né? Observando esses processos de estirão e repressão. Tá? Obrigada. Um empecilho essencial para uma contemplação desprevenida Não, desses acho que você fatos. saltou, não. Você saltou. Tais fatos. Ah, você já tinha lido os dois capítulos, Os 2 parágrafos. já tinha lido, né? A seguir tentaremos chegar a uma base material reunindo isso. Já li. Tá bom, tudo bem. Uhum. Então, um empecilho essencial para uma contemplação desprevenida desses fatos reside na convicção a nós imposta de que toda a nossa vida psíquica, pensar, sentir, querer, se desenrola em nosso cérebro. Essa convicção repousa na descoberta dos chamados centros motores do cérebro, a partir dos quais seria efetuado o movimento dos músculos, e na descoberta de centros no tronco cerebral, cuja lesão pode produzir profundas alterações em nossa vida sentimental. A tendência de tais concepções, contra as quais não há muito a objetar, desde que baseando-nos em critérios anatômicos, tornam-se extremamente discutíveis quando nos colocamos num ponto de vista da psicologia e procuramos, de um ângulo meramente fenomenológico, a função orgânica relacionada com determinada função psíquica. O problema é o seguinte: será que o órgão provoca a função psíquica, ou será que a função psíquica edifica um órgão a fim de manifestar-se? Trata-se da questão da prioridade do órgão ou da função psíquica, tal qual a da galinha ou do ovo. Se considerarmos como primeira função o pensar, não haverá dúvida em se designar o cérebro como seu órgão, que, consequentemente, ou é o produtor do pensar, ou é o instrumento do qual o pensar se serve para manifestar-se. O pensar propõe como sua tarefa suprema a compreensão do mundo criado, em sua riqueza imponente e sua variedade. Ele se propõe colocar ordem na diversidade dos fenômenos, para nela encontrar as regras e as leis. Só faz sentido basear as leis naturais na matemática quando esta se faz valer de modo oculto nelas próprias, consistindo efetivamente num princípio da criação existente também fora do pensar subjetivo humano. No caminho do pensar, o homem chegou a discernir determinados princípios matemáticos e lógicos. A evolução do pensar só pode ter como meta conscientizar a realidade de maneira mais pura e perfeita. Em outras palavras, o pensar humano deveria tornar-se cada vez mais um meio para a conscientização da divina matemática e da lógica, do pensamento divino na essência do Espírito Santo. Se o pensar humano só trouxesse subjetivamente a verdade e a luz para o homem e nada mais fosse além disso, consistiria num jogo vão, e faríamos melhor em não pensar mais. Em seu sistema nervoso central, o homem recebeu um instrumento que lhe permite discernir pelo pensamento as leis objetivas do mundo criado.
Esse instrumento pode ser aperfeiçoado por um treino constante, tornando-se cada vez mais apto a compreender a lógica divina. Com o nosso pensar, nós nos colocamos dentro da corrente do pensar divino. O órgão medianeiro é o cérebro. Contudo, não é somente o pensar que possui uma realidade objetiva como princípio criador. O sentir e o querer também o possuem. A Acho vontade, que em seu talvez, aspecto. Marta, talvez aqui a gente pudesse parar um pouquinho, né? Que agora nós vamos entrar nos outros impulsos, né? É que ele terminou a ideia do pensar. E existe alguma questão com relação ao que foi dito aqui? Alguma pergunta? O, o que é interessante é que ele coloca que é natural do nosso modo de pensar materialista, e assim como o meu pâncreas secreta o hormônio, a insulina, né, para poder captar a glicose, um raciocínio lógico é que o cérebro secreta a alma, né? E é isso que ele vai mostrar que na realidade não é assim, né? Que as expressões da alma, como pensar, sentir e agir, elas estão não vinculadas apenas ao cérebro. O cérebro, na realidade, é o que percebe os nossos movimentos, percebe tudo. É lógico que se você olhar, estudar nos livros de anatomia e de fisiologia, o nervo é que comanda o movimento, né? Mas isso está num outro nível, que isso ele vai diferenciar. Isso é um nível do que nós chamamos da vontade. Isso ele vai explicar nos próximos textos, né? Mas aqui o importante é que ele fala, sim, o cérebro está vinculado mais a essa qualidade do pensar e que nos permite olhar o mundo de fora, o mundo que nos rodeia, e classificar as coisas, ordenar a série de fenômenos que nós recebemos. E é muito interessante ele vincular com a matemática. E, ao mesmo tempo, ele fala da divina, né? Ele usa uma expressão aqui, que o cérebro, que o nosso pensar deveria. Deixa eu ver aqui onde é que ele está aqui. Uhum. A compreender a lógica divina, né? Discernir a conscientização da divina matemática e da lógica do pensamento divino. Quer dizer, tudo que foi criado, né, tem uma lógica, e acho que foi não sei se no nosso encontro anterior ou mais atrás ainda, eu comentei de ter reencontrado aquele livro que é O Homem que Calculava, né? Eu acho que eu comentei isso, não sei se vocês estavam aqui, né? Foi um livro que eu li na juventude e recentemente eu reencontrei esse livro, que é do Malbataan. Malbataan, na realidade, é um nome, é um pseudônimo, né? De um matemático brasileiro que escreveu esse livro fazendo comparações com a vida árabe, né? Com o conhecimento árabe. E é muito interessante, num determinado momento, ele fala: a vida são números, é compreensão de números. E tudo que nós fazemos, realmente, existe uma matemática por trás, né? Então, você coloca os dias da semana, você coloca a idade, você coloca as partes do corpo, você olha a hora, tudo está vinculado ao número. E isso existe uma sabedoria divina. O pensar nos permite acessar isso, né? O Steiner fala isso também em outro local, também dessa importância da matemática, né? Mas o que ele vai diferenciando aqui é que esse pensar nosso, ele está voltado mais para essa compreensão do mundo, né? Para observar, inclusive, os nossos atos. Então, o cérebro percebe o meu gesto. É lógico que eu posso falar, mas ele tem um impulso para isso, né? Tem um impulso nervoso que parte do cérebro, passa pelos nervos, chega até meus membros. Mas o que determina é a vontade. E isso que ele vai explicar melhor agora, que está num outro âmbito que não é o âmbito do pensar. Por isso que nós diferenciamos o pensar, sentir e agir como manifestações da alma. Mas como ele vai entrar nesse capítulo novo, eu sugeri que a gente parasse aqui, então a gente anota, é importante anotarmos que a leitura foi então até a página, deixa eu anotar aqui, no meu caso a página 90,
não sei do livro de vocês, é que página que é? 103. 103, tá? Então, nós vamos começar primeiro, segundo, terceiro. Nós lemos até o terceiro parágrafo, né? Dessa página. Muito bem. Marta, obrigado aí pela leitura, né? Vamos aí, sábado que vem, então, continuamos desse ponto, né? Bom fim de semana para vocês. Boa Bom fim de semana. semana. Obrigado aí. Gente, um abraço. Obrigada. Bom Tchau, fim de gente. semana. Obrigada. Obrigada, bom fim de semana. Obrigada, bom fim de semana a todos.